Boa noite, eu sou Monique Miller, sou estudante de psicologia, tenho 24 anos, sou mulher travesti e estou como apresentadora do podcast Pode Tudo Trans. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje, nessa noite, estamos aqui com ela, a drag. Ali, eu peço que você se apresente, por favor, no nosso podcast. Oi, boa noite, gente. Eu sou Alibi Rios. Eu sou uma drag aqui do litoral de São Paulo. Não sou só uma drag performer, eu também sou Miss. Recentemente ganhei o Miss Beleza Gay São Vicente. Aproveitando o gancho do que você já falou, dentro das minhas performances eu também procuro sempre trazer algo de reflexionar o que acontece na nossa sociedade para que a gente não seja só entretenimento, mas que a gente também seja a voz daquelas pessoas que precisam ser ouvidas, né? Aquelas pessoas que não conseguem ter o gancho de falar e a gente está ali como representante delas, então temos que usar a nossa plataforma, a nossa visibilidade para fazer com que essas pessoas também sejam ouvidas. Iremos ao tema trajetória e identidade artística. Sua carreira drag começou quase por acaso, a partir de um reality virtual. Como esse momento mudou sua vida? Eu sempre cresci envolvido com drags. Eu sou natural de Curitiba e eu era de lá, e lá eu sempre estava muito envolvido com drags. E eu gostava muito desse meio, mas sempre teve aquela separação, né? Entre as drags no canto, o pessoal de balada em outro. E quando eu mudei para cá, eu comecei a participar de um reality chamado Big Influencer. Era um reality online e a gente tinha que cumprir algumas provas. E uma das provas foi justamente essa, que a gente teria que se montar de drag, fazer uma performance e gravar. Aí eu fiz juntamente com uma amiga que também começou exatamente no mesmo dia que eu. E a gente foi, postou, aí saiu o resultado, a gente acabou ganhando. Só que o que eu não esperava é que na semana seguinte, o produtor de casas daqui começou a me ligar e perguntando sobre datas de show. Eu falei, gente, eu não sou drag, foi só justamente para pro reality. A pessoa, não, você tem que vestir, tem que vestir. Aí, eu sempre tive muitas pessoas do meu lado que me apoiaram muito. Eu tenho a Stephanie de Bourbon, que é uma drag super conceituada no Brasil todo, que é uma amiga pessoal de muito tempo, insistiu, meu namorado insistiu e falou, vai, que vai dar certo. Desde então comecei e não parei mais. Quais desafios surgiram ao começar na cena drag em uma fase mais madura da vida? Acho que as oportunidades acabam sendo menores, até porque você já vai começar a trilhar um caminho que outras já estão trilhando e que eu sou também muito grato, porque se hoje eu também posso estar trilhando esse caminho é devido a pessoas que vieram antes de mim, que pavimentaram todo esse caminho para eu estar aqui. Mas a gente acaba tendo uma certa relutância, porque geralmente se vê uma cena muito mais consolidada em alguns lugares. Então acaba que quem chega por último acaba sendo a pessoa que vai ter que correr um pouco mais atrás. E quando às vezes a gente começa a falar sobre idades, as pessoas falam, nossa, mas será que vale a pena? Para mim, hoje, eu digo que sim. Esse às vezes é um desafio. Fazer com que as pessoas entendam que a arte não tem idade. A arte pode começar em qualquer momento da vida, assim como qualquer decisão que a pessoa quiser tomar. Em que momento você percebeu que a drag seria mais do que performance, seria também propósito? Eu sempre, como eu já disse, eu sempre quis ser uma voz para quem precisasse falar e não tinha ninguém que falasse por eles. Eu super entendo que o nosso espaço é mínimo às vezes é uma performance de 5, 6 minutos, mas eu quis sempre, né, usar dessa plataforma para que representar outras pessoas que não ainda tinham voz. E quando eu entrei no Miss, uma das coisas que me chamou muito a atenção
era que uma das plataformas que nós tínhamos que defender era um projeto social. E eu batalhei durante 2 anos seguidos com o mesmo projeto, porque ali eu vi que a arte não era só brilhar no palco, a arte não era só estar ali enquanto o holofote está te vendo. É quando a luz apaga também, ela tem que continuar viva e tem que continuar perseverante. Quando eu entrei no MIS, tanto no ano retrasado e no ano passado, eu bati muito na tecla sobre educação mental, porque nós vivemos um tempo onde a gente esquece de ter qualidade de vida para a gente ter, às vezes, até qualidade de tela. E acaba que a saúde mental da gente fica muito degradada por conta disso. E eu obtive a resposta que eu estava no caminho certo, porque no ano passado eu ganhei Miss Beleza com propósito no concurso do Miss Brasil Gay. Iremos ao tema música e referências. Sua formação musical vem da igreja. Como essa vivência influencia a sua forma de cantar hoje? Eu acho que uma das coisas que mais ainda me trazem lembranças de dentro da igreja é que todas as letras, independente de onde nós cantávamos, eram letras sempre bem profundas. Eu acho que isso ficou muito para mim. Toda vez que eu vou compor alguma coisa, toda vez que eu vou cantar alguma coisa, eu gosto de músicas que tenham letras. É óbvio, a gente precisa das letras com diversão, a gente precisa da letra para dançar, mas eu ainda sinto falta, principalmente no nosso meio, que é letra um pouco mais reflexiva. Às vezes aparece uma ali ou outra, mas o que eu trago muito é isso, trazer uma mensagem dentro das letras que eu quero trazer para as pessoas. Como você constrói uma proposta artística voltada ao público 30 a mais dentro de uma cena muitas vezes focada na juventude? Eu sempre tento mostrar qual é o meu diferencial dentro de um show. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu fui participar de um festival onde eu tinha que montar uma proposta e eu automaticamente falei, eu vou fazer algo que remete às minhas lembranças. Esse show começa com uma toalha na cabeça, a gente vestido de baby doll como se fosse a mãe da gente, aquela cena clássica que toda criança que era um pouco mais afeminada viveu, de colocar a toalha na cabeça, representando o cabelo. E eu queria que as pessoas que tivessem passado por isso tivessem sentido representado que aquilo não foi em vão. Então, quando eu vou fazer algum tipo de proposta, eu sempre coloco toda a minha ideia sobre como eu vou contar isso para o público. O público entender muitas vezes que todos os direitos que nós temos e que ainda não são os melhores, eles vêm de uma geração que veio muito de antes dele. Então, dentro do meu show, eu sempre tento propor isso para as pessoas entenderem muito bem de onde eu vim e como eu vim. O que a música permite expressar que a performance sozinha não alcança? Acho que a liberdade de contar o que eu sinto. Muitas vezes a gente quer contar algo específico do cotidiano, contar algo específico que está aqui dentro que a gente não consegue tirar e precisa contar. E às vezes uma música pronta só para você performar, você não vai conseguir expressar exatamente aquilo que você sente. Então, dentro da música você consegue escrever uma letra falando exatamente do que você está sentindo, falando exatamente quem você é. E muitas vezes serve até como um desabafo, porque a gente consegue desabafar ali dentro todo um conceito, todo um pensamento que uma música pronta às vezes não consegue trazer para gente. Existe alguma apresentação que marcou uma virada na sua trajetória artística? A apresentação existe. Existe. Eu acredito, eu fiz muita coisa que deu uma guinada muito grande. Mas 2025, eu ganhei o Drag Revelação Praia Grande. E no Drag Revelação Praia Grande, eu entrei no concurso desmotivado, eu já não queria mais participar, eu já queria dar uma pausa, incentivado por outras pessoas. Eu acabei participando e acabei ganhando e fiquei
para mim ali eu falei assim, talvez algo tá dando certo, e eu que preciso reagir e olhar para frente e começar a construir esse caminho. Iremos ao tema drag, sociedade e quebra de preconceitos. Você já se apresentou tanto em palcos LGBTQIA+, quanto em hotéis, fazendas para a terceira idade. Como o público reage a essas experiências tão diferentes? Eu já me apresentei para dois públicos que são totalmente diferentes, que são fora do habitual. Eu já me apresentei para crianças, que é uma experiência incrível, que parece assim que você é de outro mundo para eles. Só que eles entendem que você é um super artista, eles no final da apresentação eles querem autógrafo, eles querem essas coisas. E um dos lugares assim que mais me mostra assim que a gente pode ter uma cultura muito diversificada dentro da nossa comunidade é que eu faço parte de uma trupe da W Turismo, né? Eles transformam uma viagem em um show. Então, quando você pensa naquela viagem, quando para ir para algum lugar, conhecer algum lugar que geralmente o pessoal vai quietinho, vai todo mundo no seu lugar esperando para chegar. O Wilsinho, que é o realizador dessas viagens, ele faz totalmente diferente. A gente tem música no trajeto, a gente tem brincadeiras, são pessoas da terceira idade que vão geralmente. Acontece muito de ter alguma criança com certas limitações que vão. E eles, ao conhecer a gente, eles começam a passar a ter uma nova visão, porque eles conseguem conversar, eles conseguem entender, a gente toma um café juntos. Depois do café, nós temos um almoço, aí passa o almoço, aí todas as drags que estão ali, geralmente é um grupo de mais de 10 drags, fazem um show para eles e eles, assim, se sentem extremamente importantes, até mesmo porque é uma idade que muita gente entre aspas, considera o fim, né? Então é uma forma também de se reinventar em trazer uma arte para pessoas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade como se já tivesse vivido o suficiente. Então, dentro dessa trupe é maravilhoso, é incrível. Eu gostaria que tivesse outros lugares como esse que pudesse levar essa arte para pessoas que às vezes não teve nem a oportunidade de conhecer. E se não é por pessoas como eu, sim, talvez não iriam eu viver toda a sua vida e não iria conhecer. O que a arte drag pode ensinar sobre empatia e convivência entre gerações? Eu acredito que criou-se uma barreira muito grande quando se fala de uma drag, de um transformismo. É, as pessoas criaram toda uma barreira como se fosse marginalizar essas pessoas, como se essas pessoas tivessem que ser afastadas da sociedade. A partir do momento que a gente consegue trazer uma mensagem bonita, uma mensagem eficaz, uma mensagem de alegria, de uma mensagem de muita paz para todo mundo, isso mostra com que a gente consegue, que cada parte da sociedade ela pode ser quebrada. E se cada um começa a fazer o seu pouquinho ali, a gente consegue ter uma sociedade mais tranquila, uma sociedade mais feliz. Eu acredito que quando a gente leva a nossa arte para as pessoas, elas se sentem bem, nem que seja momentaneamente, mas elas se sentem bem, se sentem acolhidas. Isso faz com que eu entenda que eu quebre barreiras dentro da sociedade através da arte. Já viveu algum momento em que percebeu claramente a quebra de um preconceito através da sua performance? Sim, nós fizemos show de Natal. E na performance de Natal tinha muitas pessoas que foram acompanhar outras héteros que nunca tinham tido contato com drags e ouvir dessas mesmas pessoas assim que tinham uma imagem totalmente diferente do que seria um show nosso fez com que eu percebesse, falei, olha, aí tá, esse é o ponto, é essa a virada de chave. A gente consegue mostrar para as pessoas que a gente é diferente, é que a gente faz a diferença quando a gente leva um trabalho legal e quando a gente também está ali representando algo que faz bem, né? Porque não adianta também a gente tentar bater no peito e ficar buscando dignidade, ficar buscando espaços, mas a gente mesmo não dá o respeito das pessoas respeitarem. Como você enxerga o papel da drag como ponte entre mundos que raramente dialogam?
Porque eu acho que quando em drag é muito mais tranquilo, digamos assim, é muito mais suave. Você consegue entrar e conversar com pessoas, transformar as pessoas de uma forma mais sutil, mais suave. Eu acho que enquanto homem cis é mais difícil você fazer com que alguém entenda essa quebra de de regras, essa quebra de que não pode se misturar os outros mundos. Então, quando você está em drag, principalmente na parte quando eu estou de Miss, que eles veem algo glamuroso, algo bonito, porque para eles soam mais leve aos olhos, fica mais fácil uma aproximação e fica mais fácil uma quebra de barreiras com essas pessoas. Iremos ao tema militância, saúde mental e etarismo. Sua arte também aborda a saúde mental. Por que esse tema é central no seu trabalho? Porque em determinado momento da minha vida, eu sem perceber entrei numa depressão muito profunda. E quando eu entrei nessa depressão profunda, aí eu comecei a entender o quanto a gente precisa cuidar disso, o quanto a gente precisa aprender a ter saúde mental, porque a gente tem ali soluções para tudo. As pessoas oferecem soluções para tudo, mas muitas das vezes você começa a não se entender, você começa a cair num buraco que você só vai para baixo, só vai para baixo, só vai para baixo, e fazer também com que as pessoas em volta de quem esteja sofrendo tenham uma saúde, tenham uma educação para que consiga ajudar. Muitas das vezes eu ouvia coisas do tipo: ai, você já tá triste, logo vai passar, é só uma fase, é só isso, é só aquilo. Precisava sempre ter um culpado para aquilo que estava acontecendo e que não era algo, digamos, comigo. E eu fui me debilitando, debilitando, ao ponto de eu simplesmente achar que o grande problema do mundo era eu e que talvez todas as coisas fossem se resolver se eu não existisse mais. E nesse momento, graças a Deus, pessoas que estavam ao meu lado me suportaram, me deram ali um apoio e eu consegui enxergar muito além disso. E quando eu saí desse estado que eu estava, a primeira coisa que eu pensei, se eu tiver oportunidade, eu vou lutar para isso. E hoje que eu tenho a oportunidade, hoje que eu tenho a voz de poder lutar para isso, é por isso que eu faço. Porque a situação que eu vivi, a situação que eu estive, eu vejo muitas pessoas, principalmente à noite, passando por isso. E eu vejo que a maioria das pessoas que estão ao lado delas não sabe se pôr, não sabe se dar uma ajuda, simplesmente acha que é uma fase, que é um momento, ou que a pessoa está uma bad vibes ali e aquilo logo vai passar. E não necessariamente. A depressão a gente só consegue perceber realmente quando ela transborda. Só que bem cuidado e bem antecipado nos primeiros sinais, a gente já consegue prestar uma ajuda enorme para essas pessoas. E ainda precisa mudar para que artistas LGBT+, maduros tenham mais espaço e reconhecimento. Eu acho que é muita forma de pensar. Se nós pararmos para analisar a nossa noite, de modo geral, o artista parece que está acabando, parece que o artista está sendo substituído por outras coisas. Não se vê mais grandes shows, não se vê mais grandes espetáculos. A gente fica muito à mercê do que nos sobra. Muitas vezes você vê casas lotadas de pessoas, mas em busca de um outro prazer, de um outro tipo de entretenimento, e a gente acaba ficando em segundo plano. Por isso que muitas vezes a gente vê cada vez mais casas extremamente maravilhosas fechando, casas diminuindo seus dias de espetáculo ou de abertura. A gente vê artistas passando por certa necessidade, a gente vê artistas desistindo de trabalhar apenas com a arte, porque infelizmente, principalmente artistas mais velhos, pessoas mais velhas,
começam a ter essa dificuldade de estar no palco. E isso nunca vai mudar se o pensamento de quem constrói um evento não mudar. A pessoa tem que entender quem veio antes e quem criou as oportunidades antes. Senão, infelizmente, a gente nunca vai sair do 0 a 0. Iremos ao tema Conquistas e Futuro. O que significaram para você títulos como Miss como Propósito, Drag Revelação 2024 e Miss São Vicente 2026? Começando pelo Drag Revelação, foi a virada de chave. Foi perceber que eu estava no meu caminho certo. Aliás, beijo pro Andy, que foi uma das pessoas que falou para eu não desistir. Tila Rios, minha mãe drag, são pessoas aqui que fazem esse concurso, que falaram, não desista, vai. E ali foi uma virada de chave porque eu queria realmente desistir. Eu acho que esse foi o grande ponto do Drag Revelação. No Miss Beleza com Propósito, foi a grande questão de estar certo. Eu estava pegando na tecla certa, que era pessoas LGBTs precisam cuidar da saúde mental. E que talvez o meu exemplo, embora eu tenha cometido enormes erros, possa ser uma vitrine para quem vier depois, entender que cuidar da própria saúde mental pode evitar diversos malefícios, diversas aberturas de coisas que não se convém fazer. E agora o Missão Vicente, para mim, foi a realização de um sonho que eu queria muito. Desde que eu comecei nessa cidade, eu queria representar essa cidade. E eu queria representar essa cidade da forma mais genuína, da forma mais pura que pudesse. E tendo o título, eu acho que isso me traz uma sobriedade para representar melhor a cidade. Não que antes eu não representasse só através de espetáculos, mas eu acho que é um título de muito mais autoridade. Então, assim como eu tenho companheiros que levaram o nome de São Vicente aos quatro ventos, e eu já estava levando antes, agora eu vou levar muito mais ainda, porque é um sonho realizado, para mim foi muito incrível. Qual legado você deseja construir através da Alibi Rios para as próximas gerações de artistas LGBTQIA+. Eu quero que daqui a alguns anos, se eu não me montar mais, ou se por algum motivo eu não estiver mais aqui, eu quero que as pessoas lembrem que nunca é tarde para começar. Seu sonho, ele não tem que ser constituído por idade, ele não tem que ser constituído por, por de onde você é, de onde o que você faz. As suas oportunidades têm que ser construídas a partir do momento que você decide que você quer. Eu gostaria muito que daqui a alguns anos as pessoas lembrassem da área assim, nossa, foi ela mesmo que falou assim, não precisa de aplausos, não precisa de tapa nas costas, simplesmente vai e faça acontecer, independente do que você tenha, se você tem muito, se você tem pouco, se você tem a sua idade é elevada, se a sua idade não é elevada. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que sempre tentou, que sempre buscou o seu lugar e que queiram ser, assim como eu, uma batalhadora todos os dias. Gostaria de agradecer por ter respondido as minhas perguntas dessa noite. Eu agradeço. Família, mais uma entrevista com a drag queen Alibi Rios. Não se esqueça, vocês não estão sozinhos, há uma família esperando por você, a família Hope. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.